O metro acabou de passar ali. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Tem aqui comigo um convidado especial aqui, o Miguel Macedo. Viva, Rafael, tudo bem? Certo. Oh, muito obrigado por vir para cá, né? Você mora um pouco mais para o sul, né? Aqui do moro Porto. Aqui perto, moro em Espinho, estamos no Porto, é perto. Eu estava lá na Póvoa, né? Então nos encontramos aqui nessa região aqui do norte, né? Da cidade. Aqui é Paranhos, eu já morei aqui. Só que tudo mudou. Esse parque aqui não existia quando eu morava aqui. Isto é recente aqui. Há um Pingo Doce, há um Continente, há novos apartamentos, está tudo melhorado aqui depois que eu fui embora. Aumentaram os acessos às universidades, que é uma área muito importante. Sim. E, isto mudou bastante. Penso que para melhor, quantos mais acessos melhor, mas o caos do Porto tende a continuar, não é? Principalmente nas estradas. Sim. Vai continuar com certeza. Tá, mas ainda prefiro mais o Porto do que Lisboa, e você? Com certeza. Eu costumo dizer no meu canal que eu para passar de Coimbra já preciso de passaporte. Os meus seguidores de Lisboa acham piada e é tudo num tom mais de brincadeira, mas não vendo o meu norte a nada. Sim. Não, eu prefiro sim o norte. Morei em Lisboa, gostei. Para visitar sempre gosto de ir a Lisboa, mas para morar eu prefiro o Porto. Agora, talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas para passar o inverno, eu prefiro o Algarve ou a Ilha da Madeira. Eu não passo outro inverno na Póvoa de Varzim. Não. É fresquinho, é um bocado. Não, o melhor inverno em Portugal que eu passei foi lá em Vila Real de Santo Antônio, lá no Algarve. Né? Outro inverno no norte, não. Quer dizer, a coisa é séria. Hoje tá melhor, né? Hoje o tempo tá bom. Hoje até tá calor, para ser sincero. Vamos voltar? Tem um barulho ali. Bem, indo de encontro aí ao título do vídeo, né? Brasil e Portugal, dois países condenados. Condenadíssimos. Vamos começar com Portugal, então. O que você acha que Portugal está condenado? Tem a ver com política? Olha, tem a ver com política e a política tem a ver com sociedade. Eu acho que a política está integralmente ligada na vida do ser humano. Infelizmente as pessoas não percebem isso e tendem a quererem explorar pouco a política e quando dão por elas estão a ser governados à vontade dos outros e pelo que os outros querem. Por isso é que nós é diferente de Portugal, do Brasil. Portugal não tem o voto obrigatório e nós temos uma abstenção elevadíssima. É para tu veres que nós temos neste momento um governo com uma maioria absoluta, mas quem deu essa maioria absoluta a esse governo foi uma minoria de cerca de 21% da população. Como pode? Eu vi isso no seu vídeo hoje. Exatamente. Não, eu ainda voltei, não, calma. Eu ouvi 21% e até te perguntar, é isso mesmo? É exatamente isso, é cerca de 21%. Então ainda há esperança? Tá, completamente. Estou à vontade para ter 30 filhos, porque eu sei que isto tem sucesso. Então eu acho que acontece um bocadinho isso também no Brasil, embora o Brasil está numa fase diferente, o Brasil despertou mais para a política. Eu acho que o brasileiro percebeu que, peraí, isto da política mexe na minha carteira, mexe com o meu dinheiro, mexe com a minha família, com os meus valores, com os meus filhos. Aqui em Portugal nós ainda não percebemos muito bem isso. E porquê é que eu digo que nós estamos condenados? Exatamente por isso. É que nós estamos a deixar a decisão das nossas vidas na mão de, entre aspas, meia dúzia de pessoas. Porque nós ficamos acomodados em casa, porque nós criticamos os políticos na internet. Nós não temos a coragem de sair à rua para manifestar, para protestar contra governantes corruptos. Por exemplo, nós tivemos há 3 dias um escândalo que rebentou em Portugal, que envolve uma empresa chamada TAP. O que é que os portugueses fizeram no dia a seguir? Foram ver o jogo do Sporting. E no dia a seguir foram ver o jogo do Benfica. O que é que deveria ter acontecido? 30 mil pessoas, pelo menos, em frente à Assembleia da República a pedir responsabilidade a esta gente. As pessoas não estão minimamente ligadas a isso. E por isso elas estão condenadas. Pode explicar um pouco mais essa polêmica aí da TAP, dos 500 mil euros, o que houve? Olha, Rafael, para eu te explicar isso, não sei se tu queres fazer um vídeo no só seu disso, canal, né? Sim, depois eu deixo aqui, o Miguel fez um vídeo sobre isso recentemente. Eu fiz um vídeo e já fiz 2 lives e cada live tem 2 horas para explicar o assunto. Resumidamente, nós temos uma pessoa que fazia parte da TAP, despediu-se, demitiu-se e ainda recebeu uma indenização de 500 mil euros. 500 mil euros são 5, 10, 15, 20, 25, 30, estamos a falar de
300 mil, não, quase... 500 mil, isso dá 2,7 milhões de reais. É, exatamente, quase 3 milhões de reais. Levou uma indenização de 3 milhões de reais. Deixa eu mostrar a fonte do barulho aqui. É um metro passando ali, tá? O que é que aconteceu a seguir? Essa pessoa sai dessa empresa, que é a TAP, e vai trabalhar para uma empresa chamada NAV. A NAV é uma empresa que funciona só porque existe a TAP. Na NAV, essa pessoa esteve a trabalhar meia dúzia de meses, conseguiu contratar o gabinete de escritórios do irmão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saiu desse gabinete a convite de um membro do governo para ir para uma das secretarias mais importantes, que é a Secretaria de Estado e do Tesouro, pelo Ministério das Finanças. Então, o esquema é tão profundo e tem tantos enredos que eu não vos consigo explicar assim, resumidamente. Mas são esquemas de corrupção, assumidamente há aqui conflitos de interesses familiares e financeiros, e não se passa nada. O que é que o português está a fazer? Está no dia-a-dia, está tudo bem, foi passagem de ano, não me vou chatear com isto, até tem uns jogos de futebol e estamos entretidos. Mais ou menos isto, Rafael. Assim, poderia estar descrevendo o Brasil, né? A única vez na vida, na história talvez, que eu vi o brasileiro deixando o futebol em segundo lugar foi agora no final de 2022. O que infelizmente também não deu em nada, serviu para mostrar que o sistema realmente é forte demais e que pode ficar 60 dias a protestar e não, infelizmente não vai mudar. O Brasil está chegando num ponto que o Lula vai poder chegar em público, em rede nacional e falar: nós as eleições, e daí perdeu o mané. E ninguém vai poder fazer nada, o povo vai protestar, as Forças Armadas não vão fazer nada, internacionalmente a mídia vai passar pano, no Brasil também, porque assim, chegou num ponto que você é preso por opinião. Preso por opinião. Mas por corrupção você não é preso. Se pegar uma arma também e roubar um celular para comprar uma cervejinha, também não é preso. Eu até vi um meme, né, no Brasil, como que é, tem duas cadeias, né, uma tá lotada, a outra tá vazia, né. Vazia é presos por corrupção, lotado, presos por opinião. Então assim... O meme vai se tornar real. E aí quando a gente fala que tá se tornando uma ditadura, muitos vão dizer que é exagero. E assim, são medidas autoritárias. Quantas medidas autoritárias são necessárias e por quanto tempo para que um país livre e democrático passe a ser considerado uma ditadura? Vou deixar para vocês debaterem isso aí no canal. Agora, em termos de corrupção, sim, há muita corrupção em Portugal, só que eu, para isso, uso um índice. Eu sempre falo, isso muda de ano para ano, mas temos a Dinamarca, eu vou comparar Dinamarca, Brasil e Portugal como sempre. A Dinamarca é o mais honesto do mundo, Dinamarca e Nova Zelândia empatados, número 1. Portugal é o número 34, se bem que esse ano pode mudar. Ou seja, Portugal é mais corrupto que o Uruguai. Ou seja, a América do Sul tem solução. O Uruguai é um bom exemplo, mais honesto que Portugal. Só que o Brasil é número 94. Só que na época lá da Lava Jato, de tudo que aconteceu aí que o PT fez, era muito pior. Tava melhorando, né? Só que agora nós temos aí um Ministério da Verdade reescrevendo essa história. Ah, tudo aquilo que o Lula fez, os bilhões roubados, desviados, não. Faz de conta que não aconteceu. Não existiu. Bem, eu vou deixar você falar agora, mas eu acho que, de novo, não sei se é bom. Não, vamos pra lá e depois a gente volta, porque tem um cara fazendo barulho ali. Vais ter problemas de som ali. Se calhar dava-nos a volta e sentava-nos ali daquele lado. O que é que tu achas? Melhor sentar. Já mostramos toda a paisagem daqui pra vocês. Vai ficar repetitivo agora. Mas então... Bom, a questão dos índices de corrupção, eles falam por si, não é? É só analisá-los. Nós temos um governo que, por exemplo, ele está em funções há 7 anos, cerca de 7 anos, e eles não criaram um modelo, não tem uma medida anticorrupção. Não tem uma única medida anticorrupção. Porquê? Porque são estes esquemas todos que estão a sair. Este, por exemplo, que eu falei há pouco, é um deles. Mas existem outros. É para vocês verem que, por exemplo, em 10 meses de governo foram substituídos 11 ministros. Então isto dá mais que um ministro por mês a ser substituído. Porquê? Ligado a polémicas de esquemas que podem vir a ser esquemas de corrupção. Claro que isso tem que ser investigado pelo Ministério Público, etc. É certo,
mas são tudo saídas polémicas, envolvimento político, envolvimento familiar, conflito de interesses, conflitos de cargos. Isso tudo acontece com estas pessoas, as mesmas pessoas que não fazem um investimento para acabar com este flagelo que nós temos no país, que é parte da classe política vive às custas do honorário público. É este o problema. E assim como o Brasil, Portugal tem um grande problema de corrupção. Aliás, a maior parte dos países socialistas, eles têm um problema de corrupção. É intrínseco à filosofia marxista. Não dá para ser um socialista e ser honesto ao mesmo tempo. Ou és socialista ou és honesto. Ou então és um socialista mais ou menos. Mas e todo aquele discurso de ajudar os pobres? Pois, esse discurso funciona, mas a esquerda gosta de fazer uma coisa e ela foi treinada para isso ao longo dos anos. Porque nós não podemos esquecer que a esquerda tem um movimento intelectual já instalado nas universidades, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer sítio, e esse movimento, ele preparou todo o sistema. Nós temos o movimento comunista dentro das universidades, nós temos dentro do jornalismo, nós temos dentro das instituições e nós temos dentro da cultura. Todo o movimento comunista domina as principais classes sociais. Então é impossível eles não conseguirem tirar resultado disto. Aqui em Portugal é assim, no Brasil é igualmente, que eu conheço perfeitamente o Brasil. Espanha é outro país que é idêntico no domínio. Outros países eu não sei dizer, mas não podemos confundir o socialismo que se faz em Portugal, que se faz no Brasil, que se fez na Venezuela, agora a Venezuela é uma coisa diferente, que se fez em Cuba. Não podemos comparar isso com a social-democracia que é muito presente na União Europeia. A social-democracia é uma coisa um bocadinho mais diferente, há um pouco mais de liberdade. A justiça social não vem assim em grande destaque de luta de classe política, é diferente. Eu acho que esse é mais um modelo que nós encontramos pela Europa fora. Só que ela está a ficar, infelizmente, esse modelo está a ficar obsoleto, porque ele também não funciona. Tu começas a subir os impostos até a um limite que as pessoas deixam de ter poder de compra. Então deixa de funcionar a social-democracia e estás a ter uma coisa que está a substituir, que é a Agenda 2030, que muita gente conhece e possivelmente também deves conhecer, que é o globalismo. Que é o processo... Uma teoria da conspiração, né? Só que não. Só que não. O Foro de São Paulo também era uma teoria da conspiração, até surgir um vídeo na internet do próprio Maduro a abrir o foro, número, não sei quanto. Né? Eu falei disso até no meu canal. Então, estas pessoas, elas têm muita experiência, elas dominam o poder económico e financeiro, e quem domina o dinheiro, domina o resto. Infelizmente, na sociedade é assim. Há uma coisa que eles não podem ainda fazer, que é mandar no que nós pensamos. Mas o Ministério da Verdade vai lá chegar. Já está chegando. Isso no Brasil já está bem avançado. Chegou num ponto que você não pode mais chamar ladrão de ladrão. Você não pode mais falar do passado, dos esquemas de corrupção, porque senão é fake news, é desordem informacional. Você pode ser preso por isso, por falar que o ladrão é um ladrão. É um ladrão. A que ponto chegamos? Mas você vê algum futuro para Portugal? Você acha que pode haver uma reviravolta, que os portugueses estão acordando? Eu vejo aqui nos meus canais que há cada vez mais portugueses comentando, pessoas que têm uma visão assim mais à direita, a favor também do Brasil, da direita no Brasil, em Portugal. Você acha que há esperança ou Portugal está condenado igual ao Brasil? Olha, quando me fazem essa pergunta, eu acredito que há esperança, porque a história das sociedades, e tu fazes um trabalho também que atinge esse tipo de conhecimento, na história das civilizações e das sociedades nós temos sempre altos e baixos. Tu tens sempre aquele pensamento célebre que é bons tempos trazem más pessoas trazem maus tempos trazem boas pessoas, então nós andamos num ciclo vicioso. Toda a história da civilização é assim, desde o antigo Império do Antigo Egito, desde o Império
romano, sempre foram assim as civilizações. E vão continuar assim. Nós estamos num período mais decadente no que diz respeito à honestidade, à integridade, à vida humana, mas isto vai mudar. Agora, quando? Eu não sei quando vai mudar. E para alguns países vai ser mais difícil isso acontecer. Para Portugal é um desses países. Vai ser mais difícil acontecer. Acredito que o Brasil vai chegar primeiro do que Portugal. Porque numa linha do tempo... Vai chegar primeiro na decadência não. total ou... Não, eu acho que o Brasil neste momento está na chamada decadência moral-social. Não está na decadência da nação. Ou seja, sim, ainda existem patriotas brasileiros. Ou seja, ainda podem ir mais fundo. O que diz Portugal está no mesmo nível, mas não é diferente. Nós aqui não temos nem o patriotismo que o Brasil tem. O Brasil neste momento é um país mais patriota do que o próprio povo português. Então, nós estamos no lamaçal ao mesmo nível, mas por motivos diferentes. O brasileiro já percebeu porque é que isso acontece, por isso é que estamos os dois aqui a falar, por isso é que as pessoas tiveram 2 meses nas ruas no Brasil e não deu em nada, por isso é que conseguiram eleger à força... A força do povo. Qual aquela batata, o nome da palavra lá, não é batata, é batota? É batota, sim. Sim, que no Brasil significa fraude. Mas isso é mais usado assim para futebol, né? É usado para os jogos. Tá, eu te interrompi, mas não sei se era isso. Fazer batota e tal. Sim. Pronto. Isso também é verdade, porque se não existisse a batota no Brasil, não é? Possivelmente aquele senhor não tinha subido a rampa. Possivelmente não tinha acontecido. E mais 4 anos... com pontos positivos e negativos que o Bolsonaro possa ter, iria ser melhor para o Brasil. Sim. Para crescer economicamente, para se desenvolver. Iria ser melhor. Com a batota, isso não foi possível, não é? A batota nas caixinhas mágicas, sabe? Caixinhas mágicas. Não, as urnas são infraudáveis. Não, sim, completamente. Infraudáveis. Completamente. Não há nenhum motivo para desconfiar delas, absolutamente nenhum. Principalmente de 2020 para trás. Sim. Essas não há motivo nenhum. Agora nós estamos num momento em que nós vamos ter solução. Por causa do barulho? O mestre está passando ali. A gente nós pode sentar aqui? Podemos. Nós vamos ter solução, mas eu acho que Portugal vai demorar um bocadinho mais a chegar a essa solução do que o Brasil. Acho. E a solução passa não pela política, isso é que é o mais interessante. Não é a política que vai resolver os nossos problemas, Rafael. Sim. A política faz parte da solução, mas não é a solução. E eu acho que qual seria as pessoas ainda não perceberam. Informação descentralizada, uma mudança cultural que vai vir de onde? Qual que é a solução? Não, tu tens que ter uma mudança intelectual no país. A mudança intelectual, se não existir, tu até podes ter bons políticos, que o Brasil tem bons políticos, até podes ter 4 anos de um governo que não foi corrupto, ou pelo menos não há nada a indiciar isso, com crescimento económico. O Brasil foi o único país que cresceu no tempo em que estivemos todos em casa do hashtag vai ficar tudo bem. Primeira vez na história que a inflação brasileira estava menor que a americana. Sim, exatamente. Foi o único país que estava em deflação, até. Ou dos poucos países que estava em movimento de deflação, que é o contrário de inflação. Até podes ter esses políticos. Nós aqui em Portugal também temos políticos, temos um partido que está a surgir, temos mais movimentos que se estão a transformar em partidos políticos. Ok, contra isso nada, o movimento político é muito importante, mas enquanto não houver uma revolução intelectual, não é uma revolução das ruas, como os marxistas gostam de fazer, é uma revolução intelectual na mente das pessoas, no subconsciente delas, isto não dá, simplesmente, para mudar um país. Não dá. Nós temos que criar novas mentes. Nós temos que criar novos pensadores. E eles têm que invadir os espaços que hoje estão dominados pela esquerda. Como eu disse, o ensino, o jornalismo, a cultura. Hollywood, por exemplo, porque não um Hollywood à direita? Pois nós sabemos os objetivos de Hollywood e da cinematografia, por assim dizer, da atualidade. Sim. É só ligar um Netflix da vida. Pode ter um filme muito bom, mas tem que ter lá qualquer coisinha. Tem que ter uma lacração, né? Que senão não e que não você tem lá a BlackRock, né? Através de seus investimentos,
forçando empresas a seguirem essa agenda, né? Exatamente. De ter uma função social, né? Vai ler o que isso realmente significa. Exatamente. Esse é o problema da justiça social. É que o dinheiro, aquela frase de follow the money, ela segue o dinheiro, é exatamente isso. Quando nós seguimos o dinheiro, nós percebemos exatamente porque é que várias multinacionais, empresas gigantes como Volkswagen, empresas de automóveis, Microsoft, empresas ligadas às tecnologias como a Google, a Apple, porque é que elas estão aliadas a este tipo de agendas? É só seguir o dinheiro, é só seguir os objetivos dessas empresas. Dou-vos um exemplo. A Apple é muito preocupada com o ambiente, criou uma arena que é autossustentável, amiga do ambiente, mas ao mesmo tempo tem os seus telefones a ser criados na China, um dos países que mais explora a raça humana e mais poluídos do mundo. Quantas pessoas não perceberam? Eu não tenho nada contra iPhones, aliás. Os equipamentos da empresa não têm a ver com isto. Eu estou a falar das políticas da empresa. Exatamente como os carros da Volkswagen. Eu tenho um carro da Volkswagen. Mas os ideais políticos destas pessoas, destes globalistas, eles têm que ser fundidos naquilo que domina o mundo, que é o capitalismo. Empresas de alimentação, continentes, aqui que nós temos, lá no Brasil também tem, os McDonald's. Toda a gente tem que lacrar, porque senão não dá para implementar um sistema que eles querem. Só quando nós mudarmos isso faz parte da intelectualidade. E, falando nessa mudança, na lacração e tudo mais, eu notei, o tempo que eu estive na Madeira, eu notei que lá parece ser um Portugal mais conservador. Não sei, talvez tenha sido só impressão minha. Uma das métricas que eu usei aqui... É tão bom ouvir isso, é tão bom ouvir isso. Olha, lá no Parque Santa Catarina, lá no Funchal, tem uma estátua de Cristóvão Colombo. Em 2020 eu estava lá e começou essa onda no mundo inteiro de derrubar estátuas, né? Brasil, Estados Unidos, Europa. Todo dia não, mas sempre ia lá, olhava, pô, Cristóvão Colombo ainda tá aqui. E um cara que também fez coisas erradas, convenhamos. Nos Estados Unidos tivemos negros a derrubarem estátuas de pessoas que lutaram contra a escravatura. Mas não sabiam, é um homem branco de 200, 300 anos atrás, é malvado, derruba. Tanto que uma vez eu mostrei, eu estava em Viana do Castelo, eu fiz um vídeo, eu mostrei, acho que era uma estátua, um busto que tem lá em Viana do Castelo, de um dos pioneiros da colonização. Eu não lembro o nome dele, tá? Mas ele partiu de Viana do Castelo rumo ao Brasil para colonizar, acho que a capitania de Porto Seguro. Possível. Né? Sim. Essa e zona do país... não tinha os escravos não tinham chegado ainda, ele não tinha nada a ver com escravidão. E alguém já me criticou no vídeo, né, dizendo que eu não deveria ficar venerando essas estátuas, esses escravagistas e tal. Mas esse sujeito não tem nada a ver com escravidão, entendeu? Mas enfim, na Madeira, essa estátua de Cristóvão Colombo ainda estava lá, de pé. De pé não, ele estava sentado, né? Acho que foi só em 2021 que alguém tomou. Lembrou-se. Peraí, falta esta demorou aqui. muito. Demorou muito. Né? E, assim, eu notei isso, que lá parece ser um Portugal mais conservador. Você acha que faz sentido ou foi impressão minha? Não foi impressão tua. Faz todo o sentido. E tem menos impostos também, né? Também tem menos impostos. Estiveste nos Açores, só por curiosidade? Nos Açores ainda não, é um lugar que falta para visitar. Então, né? Mas tem que visitar os Açores. Tens obrigatoriamente de ir aos Açores, se já foste à Madeira. Sim. Porque de facto estamos a falar de território português, mas de facto estamos a falar são zonas autónomas, mas fazem parte do território português, são portuguesas. Mas a Madeira e os Açores, principalmente, se tu notaste isso na Madeira, Rafael, tu vais notar ainda mais nos Açores. Ah, é? As pessoas são mais patriotas, as pessoas preocupam-se mais, porque assim, eu ponho na pele delas, nós temos uma ilha, nós não temos ninguém à volta a não ser os tubarões, nós temos de tratar disto que isto é nosso. Se alguém der cabo disto, por onde é que a gente vai? Eu não quero ir para o continente, há assim uma certa ali, eu não vou para o continente, eu também não quero viajar porque eu amo a minha ilha, então eu acho que as pessoas entregam-se mais ao patriotismo. Sim. Amam mais o seu país e isso automaticamente cria gatilhos no teu subconsciente de te preocupares com política, porque, espera aí, este fulano que está a governar está-me a queimar, está a aumentar impostos,
não está a fazer nada pela minha ilha, neste caso a Madeira. Isto não está muito bem. Então as pessoas são mais ligadas à política, são mais instruídas politicamente. Aqui no continente não. E é uma coisa que parece uma pandemia. Não queria usar esta palavra por causa do momento, mas sai do centro de Lisboa e espalha-se por todo o território. É mais ou menos isto. É o que acontece, infelizmente. E é isso que está a acontecer. Portanto, é normal que tenhas sentido isso na Madeira, porque é diferente, e se fores aos Açores, ou quando fores, vais notar ainda mais isso, mas muito mais, do que notaste na Madeira. Então, se começarmos a falar de Portugal, ou de Espanha, ou de França, então nem se fala, não é? Não, Lembrando que a ilha da Madeira e os Açores são território europeu também, fazem parte de Portugal, obviamente. Pode ser que os Estados Unidos já tenham cobiçado os Açores, transformar aquilo no Havaí do Atlântico, mas não. Há ali uma zona que os Estados Unidos têm... Mas tem uma base americana. É por causa da base da NATO, dos Açores. Sim. Nós também temos aqui algumas em Portugal, eu até vivo perto de uma, para ser sincero. Aquela lá de Espinho. Sim, é por essa zona, é por aí. Sim. É por aí. No final eu posso dizer exatamente a localização, mas só no final eu digo da localização. Não, é que acho que Vamos virar para cá, porque o cara do barulho ali... Ele está a vir atrás de nós, ele está a ser ouvido. Esse microfone ele é mais direcionado, então se a gente ficar de costas para ele... Assim fica melhor. É de frente para ele, né, no caso. Deixar o microfone de costas para ele captar menos barulho. Ele está-nos a perseguir. Então, acho que... Não sei se é verdade, se é mentira, por acaso nunca fui conferir isso, mas quem revelar as localizações exatas das entradas das bases da NATO pode ter problemas. Sério? Não sei se é verdade, se é mentira. Mas no final eu posso dizer, mas é assim, chegas lá e não fazes nada, porque não te deixam entrar. Mas nós temos aqui também uma base perto, diga-se passagem, e sim, nos Açores é um território, ali aquela zona, os Estados Unidos gostam mais de... Mas eu acho que os açorianos não vão gostar muito da coisa, não. Já agora, para os meus seguidores que vierem assistir a este conteúdo, que eu vou partilhar, um abraço para todos os açorianos e madeirenses. Tenho convite para ir à Madeira, ainda vou aproveitá-lo, se calhar este ano. Também quero voltar à Madeira, só que não no verão. Já foram 3 verões na Madeira, né? Quero visitar a Madeira agora no inverno. É maravilhoso, para fugir do frio. Deveria ter feito isso, né? Fui ficar na Póvoa tomando chuva. Se estivesse no Funchal, não teria esse problema. Mas na Póvoa é tranquilo o inverno? Não, é só muito vento. Não é o frio. Não? Eu gosto do frio. Vento e chuva constante. Aí eu olho a previsão do tempo. Lisboa tá a chover menos, mas teve enchentes. Por causa do aquecimento global, né? O que mais seria? Claro, não há outra... As obras mal feitas de Lisboa não têm nada a ver, nada. Sim, já aconteceu várias vezes na história, mas é o aquecimento global. Óbvio, claro. Se houver um novo terremoto também vai ser o aquecimento global. Em 1821 também foi o aquecimento global. Sim, mas que eu ia dizer, né? Lisboa chovendo menos, Algarve bem menos e Madeira menos, eu pensei, pô, que mais escolha. Fui ficar logo na Póvoa de Varzim no inverno. Eu não faço isso de novo. Cá em cima é rigoroso. Cá em cima é Sim. rigoroso. Aquela nortada todo dia, né? Bem, agora, a última pergunta, eu acho que para esse vídeo ficou longo, talvez a gente continue no próximo vídeo. Como isso vai afetar o brasileiro em Portugal? Porque assim, o Brasil tá ruim, Portugal também não tá tão bom quanto poderia estar, mas assim, o poder de compra em Portugal é o dobro, então muitos brasileiros vêm para cá. E aí? A gente podia falar dessa imigração brasileira aqui em Portugal, talvez... É um assunto complicado para se responder curto, porque existem muitos brasileiros e portugueses no YouTube, a vender um paraíso de Portugal. E portugueses também? Sim, portugueses também fazem isso. Eu sei de fonte segura disso. E as pessoas chegam aqui e ficam perdidas. Ficam perdidas com tudo, não têm sítio nem para dormir. Eu sei de histórias, ninguém me contou, nem eu vi, e sei de histórias de pessoas que chegaram aqui e tentaram juntar o mais depressa possível dinheiro brasileiros, juntar dinheiro para comprar uma passagem e voltar para o Brasil. Porque vieram iludidas. Isto é a primeira coisa que as pessoas que estão a assistir no Brasil têm que perceber. Embora seja um país mais seguro, que é, notoriamente Portugal é um país mais seguro, mas posso dizer que já foi muito mais, mas é um país seguro, considerando até o índice de países pacíficos da Europa,
Sim. Portugal ainda está no top 5, salvo O eu. índice de homicídio aqui é mais baixo que o da França e que o da Itália também. Sim, muito Então mais baixo. é menos de 1 por 100 mil habitantes, é 20 vezes menor que o do Brasil. 20 vezes menor. Na época Mas do já foi PT, mais. era 30 vezes menor na época do PT, porque era 20% maior o homicídio no Brasil, né? Agora caiu um pouco no Brasil. Pode ser que suba porque... Mas vai subir de novo. Infelizmente, coisas boas estão por o horizonte. O rei dos bandidos no poder, é claro que o índice de homicídio vai subir, né? Obviamente que eu estou a ser irónico, coisas boas não vão acontecer de certeza. Mas a essas pessoas o que se pode dizer é que não têm tempos fáceis. Para os brasileiros que quiserem vir para Portugal, não têm tempos fáceis. O real já está quase a 7. Né? Estava a 5,70 ontem, depois tornou a subir. E vai subir mais. E vai subir mais. Isto é, quando o real começar a subir de tal maneira, torna-se um bocadinho difícil o brasileiro vir para aqui com dinheiro. Ou não ser aquele que viveu do honorário público e tem muito dinheiro, não é? Sim. Mas para o brasileiro comum, cidadão comum, começa a ser difícil. E começa a ser mais difícil porquê? Porque começam a ser muitos. Eu vou-vos contar uma história, para terminar este vídeo, de uma pessoa que me contou, mas é um amigo meu, viu isto com os próprios olhos. E foi alugado um apartamento por 900 euros. Um apartamento que não valia os 900 euros, mas foi alugado por 900 euros. É muito dinheiro para se alugar um apartamento aqui em Portugal. O que acontece é que estava um brasileiro a explorar mais 5 ou 6 brasileiros e dentro desse apartamento viviam pessoas divididas nas divisões da casa e essas pessoas pagavam uma renda de 300 euros cada um, só para terem um sítio para dormir. E a única coisa que partilhavam era o espaço para dormir e a casa de banho. Ou seja, nós tínhamos um brasileiro a ganhar 3.000 euros por mês num apartamento onde pagava 900 euros a explorar outros brasileiros que vinham do Brasil. Só para terem um sítio para dormir e para usarem a casa de banho. Isto é o tipo de vida que eu acho que as pessoas que estão no Brasil não sabem que existe aqui. E isto eu testemunhei, não vi com os meus próprios olhos porque não fui a tempo, mas testemunhei e sei que este esquema, por exemplo, ainda continua. Porque as autoridades portuguesas não conseguem chegar a tudo. Isto é proibido. E demora. Fazer isto é proibido. Sim, isso... Isto é uma exploração agir das humana. autoridades aqui também é um pouco lento, não é? É muito lento. É muito lento porque o sistema nunca investiu no combate à corrupção e por aí quem não combate a corrupção também não combate absolutamente nada. Porque não desenvolvem os tribunais, não desenvolvem as polícias. Mas será que aqui está ficando igual ao Reino Unido? Porque lá é assim, a polícia não investiga isso. Roubaram seu carro, sua casa, esquece. Mas se você postar um meme considerado ofensivo, na hora a polícia vai bater na sua porta e te prender. Aqui a polícia ainda não bate na porta, mas as redes sociais bloqueiam-te. Ah não, isso sim. Isso. Mas a polícia ainda não bate na porta, ainda não bate. Sim. Mas, por exemplo, nós tivemos o Ministro das Finanças, por causa do escândalo que eu falei na TAP no início do vídeo, a ameaçar toda a gente que falasse deste assunto, porque envolve também a esposa dele. Sim. A esposa dele também está metida nesse esquema que eu falei. Ele ameaçou que iria processar toda a gente que falasse nisto e que envolvesse a esposa dele. Isto é ridículo. Mesmo que a esposa não tivesse nada a ver, as pessoas são livres de falarem o que quiserem. É uma inversão de valores, não é? Porque é completamente, é o silêncio obtido através do poder. Eu sou poderoso, por isso eu faço com que tu te fiques calado. Vai chegar um ponto que assim, o ladrão rouba o seu dinheiro, e aí você fala pra polícia, a polícia sabe onde o ladrão tá, mas não faz nada. Mas não faz nada. E aí você vai lá na rede social e chama ladrão de ladrão, você é preso por... És preso. Sei lá, incitação ao ódio ou algo assim. Exatamente, ou falsa calúnia ou algo assim. Posso dizer que ano passado saiu um artigo, ou há 2 anos, salvo erro, saiu um artigo na Comunicação Social, vocês podem verificar isto, que um proprietário de um estabelecimento tinha o seu estabelecimento comercial em baixo e vivia por cima. Ele, ao viver por cima, ouviu, num dia à noite, alguém a assaltar o seu estabelecimento. Ele desceu as escadas, pegou numa caçadeira, acho que os brasileiros sabem o que é uma caçadeira. Uma caçadeira? Um rifle. Uma Sim, arma. uma espingarda. Uma espingarda.
É tipo Então, isso. espingarda seria um calibre 12, né? No caso é um rifle. Neste caso... De caça, né? É, exatamente. Não, então uma não. arma de caça. Sim. Mas pegou numa arma de caça, desceu as escadas, viu que tinha intrusos dentro da sua propriedade, disparou, o ladrão já ia a sair, foi atingido, ficou com uma parte do seu corpo paralisada por causa do tiro. O ladrão pôs o proprietário em tribunal e o proprietário desse estabelecimento teve que pagar, salvo erro, 30 mil euros de indenização ao próprio bandido. Eu posso-te mandar o link da notícia se tu quiseres. Como seria isso no Texas ou na Flórida? Levava um tiro na cabeça e ponto final. Ou então, se ficasse com uma paralisia por causa de uma tentativa de assalto, tinha que ficar caladinho porque senão ia preso. Cara, isso que eu não entendo. O bandido tem mais direitos que a gente, né? O juiz alegou que, naquele momento do tiro, do disparo, o bandido já não era uma ameaça porque já estava a sair da propriedade que estava a assaltar. E como no escuro ele ia saber? O bandido podia ter uma arma, podia ter atirado nele. Exatamente. Mas teve que pagar uma indenização de 30 mil euros ao bandido. Isto foi em Portugal. Eu mando o link. Complicado. Para depois os teus seguidores nos dizerem: ah, o Miguel está a mentir, só pode. Não, isto é verdade. Bem, agora que nós vamos encerrar o vídeo, o barulho parou. Olha que maravilha. Está tudo, ó, O metro já parou passou. o homem da moto, ali do barulho, da motinha, passou o metro e as pessoas estão a ir embora. Pois é. Fantástico. Obrigado por tudo. Bem, pessoal, eu vou deixar aqui um vídeo como sugestão no canal do Miguel e tem o canal dele aqui também como sugestão para quem quiser. Há um conteúdo muito bom lá para quem quer saber de política, filosofia. Sociedade. No fundo, é essa a minha área de... Mas eu também falo muito Brasil, já agora deixa-me dizer que eu tive vídeos partilhados pelo antigo Presidente da República, Jair Bolsonaro. O filho, Eduardo Bolsonaro, também partilhou vídeos meus. A deputada Bia Kicis, que foi eleita novamente, penso eu, foi eleita novamente, Sim. também partilhou conteúdo meu. Estou ligado ao Brasil por laço familiar, eu tenho família, estou casado com uma brasileira. Tenho família a viver no Brasil e tenho família a viver no Brasil já mais velhos do que eu, há 40 e 50 anos, exatamente, pessoas que foram para lá, portanto eu conheço o Brasil, falei muito de Brasil, conheço a realidade do Brasil e tenho um programa no meu canal chamado Conexão Brasil, que faço com um amigo meu, que é o Nuno, onde todas as semanas nós fazemos um programa só para falar de Brasil e eu acho que agora, não é, com o senhor ladrão no poder, vai ser interessante fazer esses programas. Sim, o senhor ladrão. O rei dos ladrões. O rei dos reis. Há uns tempos passaram umas lives de um argentino, que acho que as pessoas sabem quem é. Muitas pessoas não conseguiram assistir no Brasil, então vieram assistir pelo meu canal porque eu transmiti essas lives. Porque o sinal foi cortado no Brasil. A caneta do Xandão não chega aqui em Portugal. Não chega aqui. Vem-me buscar, Alexandre. Anda-me buscar. Tá certo. Olha, muito obrigado então. Obrigado eu, Rafael. Foi um gosto. Se der tempo, vamos fazer mais um vídeo. Com certeza. Muito obrigado. Até mais. Fiquem bem.